orientação a objetos, é perda de tempo. Esse é post aqui do nosso querido Kevin, né? Mandando um abraço para ele lá. Lembrando também sempre do Kevin do Anos Incríveis, né? Que é aquele menino, né, daquela série que tem aquela música bonita, tem o Winnie Cooper, você lembra? Isso aí dá uma tristeza, né? Essa série era uma série muito nostálgica, né? Então ele tá falando aqui, ó. Ele é desenvolvedor PHP, WordPress, TypeScript, JS, Full Tech Lead, né? Enfim. Então é esse mundo aí que ele trabalha, né? Eu não sei se esse post dele aqui, se é um post sério ou se é um post de zoeira. Não dá pra gente saber, velho. Mas a gente lendo os comentários, talvez a gente consiga ter uma clareza maior. Mas ele tá falando o seguinte, ó. Uma coisa que não entendo no mundo dev é o apego com a orientação a objetos. O cara que inventou isso certamente bateu na mãe. Não entendo como toda a comunidade possa ter olhado para isso e dito: que ideia maravilhosa, vamos implementar os nossos sistemas. Ah, é porque parece com a vida real. Ah tá, como se na vida real não fosse uma bagunça completa, principalmente aqui no Brasil. Aí vai lá replicar agora a bagunça da tua vida para dentro do código? Pois é, mano, isso aqui da orientação a objeto, ideia maravilhosa, né? Vamos fazer os nossos sistemas. Eu vejo isso em muito design pattern que a gente vê por aí, né? Por exemplo, o design Facade Delegate. Cara, eu tenho um ódio do fundo do meu coração do Facade Delegate. Ele é um design pattern ali que gera um monte de arquivo, né? Você tem aquela história também dos caras ficar fazendo aquele monte de interface, aquele monte de classe. É assim, né? O camarada que tá criando o sistema, ele não vai ter essa visão. Quem vai ter essa visão é só o caba que vai dar manutenção naquela parada, né? Porque aí pra você mudar, igual teste unitário também, esses testes automatizados em código aí, é um parto. Você muda uma linha no seu código ali, você tem que mudar um monte de 20, 30 linhas nos testes. Em muitos casos é mais fácil você apagar o teste que tá lá e escrever outro novo, do que isso querer dar manutenção. A mesma coisa são certos design patterns que a gente faz, né? Mas eu não sei, mano. Será que a orientação a objetos é isso aí também, né? O que você acha, mano? O Nightwolf Alpha tá falando aqui, ó. Esse cara aí, pelo visto, curte fazer aquela bagunça no HTML, como os devs PHP fazem. HTML mais JavaScript mais consulta SQL. Tudo no DOM. Caralho, será que é isso mesmo? Eu não sei, mano. Pra mim ele tá sendo irônico aqui, sei lá. É porque depende da linguagem, né, também, né? Tipo, o Java, por exemplo, ele nem permite algumas coisas, né? Mas enfim, vamos continuar. Sério, gente, que atraso de vida é esse? Só sujeira nos códigos, manutenção difícil, nem ler direito a pessoa consegue. O cara lê aqueles códigos feios, cheio de método, cheio de modificador, os negócios tudo enorme, public, protected, private. Amigo, quem tá mexendo no código já vai esconder as coisas de quem? Isso aqui eu concordo, tá? Isso aqui eu concordo com ele. Você pega um código Java aqui, ó. Vou pegar um exemplo de um código Java aqui do GitHub, ó. No Git, né? Você vai ver claramente aqui como é que dava para você tornar o código Java mais limpo. O .NET ele tem uma sabedoria enorme com relação a isso. Vamos ver se a gente consegue achar aqui um, né? Porque esse dele é foda, né, mano? DTO em Java. Git, vamos puxar aqui, ó. Vamos ver se a gente acha exemplo aqui, ó. Java DTO Mapping. Isso aqui, caralho, é difícil achar umas classes aqui, né, mano? É foda, mas assim, você tem no Java, você tem uma série de coisinhas que você coloca ali, o método, por exemplo, você vai botar tudo privado e ficar usando o método para acessar tudo, sabe? Tudo bem que você tem aquela... Nossa, minha memória tá ruim, cara. Você tem uma Lombok que chama, que é um framework que você tem, e esse framework você não precisa ficar pondo get e set, ó. Mas em muitos casos no Java, por exemplo aqui, ó, package, beleza, vai, isso aqui você pode precisar. Os imports você precisa, isso aqui você precisa. Agora, public class, por que precisa do public class, né? Você não deveria ter isso, você devia ter o caso padrão. Por exemplo, se você não pôs modificador, ela é pública. E aí, se você tem uma classe privada, você põe private class, por exemplo, sei lá. Por exemplo, vai ficar colocando os métodos private, public, não sei o que. Tudo isso aqui realmente suja o seu código, né? Fora os get set também. Então, nisso aqui eu até concordo com ele. Eu acho que você ficar pondo esse monte de coisa aqui no código, você não precisa, dificulta o seu entendimento.
com o tempo, né, todo programador adquire a capacidade de fazer uma ignorância seletiva, né? Eu, como programador Java, há muitos anos que eu como programador Java há muitos anos, eu já bato o olho aqui, eu já sei o que eu tenho que olhar, sabe? É meio que automático. Eu ignoro essa série de coisas que nem esses import aqui. Eu fico pensando, tem cara que faz um code review e ele rejeita seu código por causa de import. Fala, caralho, o cara tá lendo um import do meu código. Import eu nem olho, velho. Vou direto aqui, ó, no que interessa. Essa linha aqui, ó. Isso aqui é a linha que interessa. De tudo isso, essa linha aqui interessa. Essas outras 3 ou 4 que tem aqui, ó, é só estrutura. Isso aqui, tudo bem, isso aqui você precisa também, você precisa. Mas a maior parte das coisas que estão aqui, você pode olhar só isso aqui, ó, por exemplo, sabe? Claro que esse exemplo aqui talvez não seja o melhor do mundo. Mas a gente, como programador, a gente aprende a ignorar um monte de informação. Mas o ideal seria você nem ter essas informações lá, para quê? Fica poluindo seu código. Então isso aqui eu concordo com o Kevin Arnold aí, tá ligado? Os projetos lá com 20 mil classes, todas fazendo coisas diferentes, em 40 mil arquivos. Aquele labirinto todo, quando tu poderia estar junto no mesmo lugar. Aqui eu acho que ele tá zoando, mano, não é possível. Os negócios tudo cheio de stands, indo de um canto para outro, aquele negócio de interface que serve para nada. Interface realmente, fica a pergunta para você aí. Se você tá fazendo um código, opinião do jovem tranquilão, né? Você tá fazendo um código ali. Você fez uma interface e a sua interface tem só uma implementação, é burocracia. A interface ela tem que ter pelo menos 2 implementações dela, senão para que você vai criar uma interface? Não tem porquê. Eu quero falar, mas para fazer teste, essas coisas, tudo bem. Aí o problema é o teste, né? Você não vai fazer o sistema de um jeito para ele ser compatível com o teste, né? Então, talvez se você usar um outro framework, uma outra abordagem no seu teste ali, de uma maneira ou de outra é isso. A interface ou a classe Py que seja ali, ela tem que ter pelo menos 2 fios, velho. Porque senão não justifica você criar uma classe a mais. Aí fica aquela situação muito comum de manutenção de sistemas legados. Você vai lá adicionar um novo parâmetro no método, em vez de você mexer só no método, você tem que ir lá e mexer na interface também. A interface quebra outra coisa, que quebra outro negócio. Quando você vai ver para mexer uma linha, você tem que alterar uma linha de alteração real, gera um efeito colateral ali de 20, 30, 40 linhas, né? E a interface ela duplica isso. Toda vez que você vai mexer numa assinatura de método, você mexe na interface também, sendo que você podia mexer só no método, tá ligado? Uma aberração completa, vindo os caras dizerem que é para reaproveitar código, uma grande piada, você nem acha nada, como vai reaproveitar? Isso aqui eu já não concordo muito com ele, né? Porque ter vários arquivos é interessante, porque se você já tentou editar um arquivo só, é muito ruim, mano. Se você tem um arquivo muito longo que você está editando ele, você tem coisa que você vai mexer na linha 10, coisa na linha 500, outra na linha 30. Então você tem que ficar scrollando o seu código de cima para baixo. Isso é terrível. E é muito mais prático você ter 2 ou 3 classes, cada uma ali com 100 linhas cada, por exemplo, em vez de um arquivo só com 100. Aí você posiciona mais ou menos na posição que você tem que editar, você fica trocando de aba e tal, fica mais fácil a sua vida do que lidar com um arquivo grande. Você fica descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo. Você se perde lá dentro, né? Então é mais ou menos isso. Muito mais simples você dar um Ctrl+C quando precisar e tá feito, em vez de ficar incluindo um bando de porcaria, né? Mas aí aqui, se você usar o atalho, né, você tem o Ctrl+Shift+F aí, ó, se eu não me engano, no Visual Studio Code, no Eclipse é o Ctrl+H, toda a ferramenta aqui o ponto também é, né? Se o cara é um editor, o cara vai programar no bloco de notas, aí não. Você tem que usar IDE. Para você ter orientação a objeto, você usa IDE. E aí você dá tipo um Ctrl+C ou um Ctrl+F nas coisas e você acha aquilo que você quer. Porque você não está pesquisando um arquivo só, você está pesquisando em vários, né? Agora, se você der um Ctrl+C ali e copiar a parada na hora que você está precisando para outro lugar, tudo bem também. Isso eu não sou contra, não. Porque você reaproveitar código, uma pílula de um programador de 60 anos de idade, né? Eu aprendi com ele ali o seguinte, ele falou que mano, você ficar reusando o código é ruim. Por quê? Porque às vezes você precisa fazer uma alteração que ela deve impactar em um fluxo só. Então, se aquilo está num código que é reutilizado, você pode ter aquela situação que você, inadvertidamente, você altera aquilo e não vê o impacto daquela sua alteração, e aí vai dar problema em outros lugares, né? Ou então você pode ter a situação que você tem que ficar alterando um monte de coisa por causa daquela dependência ali. Ao passo que se aquilo fosse uma coisa que está específico do seu código, na hora de alterar é muito mais simples. Você não tem esses efeitos em cadeia, né? Que você acaba gerando. Você não tem que ficar fazendo uma gestão ali
toda alteração que você faz de possíveis pontos que você precisa testar de novo no software, porque aquilo é muito reaproveitado, né? Então, em muitos casos, o Ctrl+C, Ctrl+V ajuda bastante, tá ligado? Pior ainda aquela história de MVC que os caras inventaram. A gente tem que separar a lógica da apresentação. Não achando pouco a esculhambação da programação orientada a objeto, os caras ainda inventaram mais 3 arquivos diferentes para no fim tudo mostrar na mesma tela. Isso aqui eu não concordo. Mano, ele tá reclamando do MVC aqui. Isso aqui deve ser uma piada, porque, porra, o MVC é um negócio levinho, cara. Você vai ter 3 classes só. Pega aqueles trem lá de Facade Delegate, arquitetura hexagonal. Mano do céu, os caras criam 500 arquivos. Aí tem um negócio, lá eu trabalhei em empresa que era assim. Você não podia transitar um negócio de uma camada para outra. Aí toda vez que nem você tinha o MVC, você tem a sua camada de modelo, a camada de controle e a camada de visão. Para você mandar um objeto da camada de modelo para divisão, você precisava de 3 classes diferentes ali no meio, porque o objeto, tudo bem, você tem o objeto de modelo que é a entidade, e você não transicionar ele para a camada de controle e divisão, é ok. Você transforma ele em DTO. Mas o que esses caras queriam fazer, e faziam, a gente tem que fazer no sistema lá, era assim, você tinha uma classe para a camada de modelo, que era a sua entidade, uma classe para camada de controle, uma classe para camada de visão. Então toda vez que você ia passar de um lugar para o outro, você tinha que ficar usando os conversor lá. Fala, caralho, pra que, velho? Isso aí, tá ligado? Puta que pariu, velho. Os caras não tem mais nada pra inventar, né? Então, ó, uma gambiarra tremenda no MVC, o MVC, né? Quando você podia somente ir direto ao ponto. Abre um arquivo só, monta a tela e acabou-se. Nunca deu zica. Controle é pra minha TV, pra descansar enquanto os outros todos trouxas fazem isso tudo. Mas aqui é piada, não é possível que se você tiver um arquivo só é muito mais difícil, né? Você mexer nele, você ficar indo e voltando. Eu concordo com você um pouco no CSS, né? Ele tem o arquivo HTML, você põe o seu JavaScript lá dentro, o CSS lá dentro também. Aqui ficar separando assim, né? Mas dependendo, se você tiver uma tela muito grande, é melhor que esteja separado, né? Que é aquilo também, você não pode ter essa situação de muita granularidade, né? Onde você tem um monte de arquivo muito pequeno. Aí é ruim. Você vai ter um HTML lá de 3 linhas, um CSS de 3 linhas, um JavaScript de 2 linhas. Pô, bota tudo num só. Agora, se você tem a situação que é aquela tela gigante, tem muita coisa, aí eu até concordo que é melhor você quebrar, né? Então vamos continuar. A burocracia só tá aí para quem quer. Pego o meu procedural ali e vou embora. Não tem erro. Tudo é uma linha reta. Mete algumas funções quando precisar. Não precisa ficar abrindo outros arquivos para entender nenhuma estrutura. A página toda tá ali mesmo. Tudo à mão quando você precisa, direto ao ponto. Caralho, mano, mas é piada. Será que é isso mesmo ou será que é pior? Acho que esse post é piada, velho. Acho que é demais isso aí já, né? Não, ó, o Supreme falando aqui, ó, em Java, a busca pela reutilização de código através de herança muitas vezes se torna problemática devido ao autoacoplamento entre as classes. Ao estender uma classe base, subclasses, etc. Pois é, você gera um problema tanto de manutenção como em alguns casos até de performance também do código, né? Você fica carregando aquele monte de atributo pra lá e pra cá, que você não precisa, né? Então a tristeza do caralho, tá ligado? Porque a arquitetura do projeto, perda de tempo, desculpinha que a galera que só quer tomar um cafezinho e fumar um cigarrinho dá. Tenho que dar uma parada pra pensar em como vai ser a estrutura. Aí um cara desse vai só fazer lambança depois. Código tem que ser na raça mesmo, mão no teclado. Me digam se não é verdade, sinceramente. Aí a maior parte das reações aqui são de riso, né? Então eu acho que é uma piada, tá ligado? Aí o Kevin falando, feliz 1º de abril. Então foi a postagem de 1º de abril que ele fez aqui e eu caí no bait de 1º de abril, porque eu não vi, eu fui ver isso aqui hoje. Mas olha, eu acho importante a ideia de você questionar essas coisas todas, né? Como eu sempre falo aqui, o ágil, o microserviço, uma série de coisas que se tornaram padrão na nossa área, elas são questionáveis sim. Não é porque existe um negócio que você tem que sair aplicando aquilo em tudo, né? Então acho que esse questionamento é válido aqui, claro, eu falei, mano, eu identifiquei a ironia do texto dele aqui, tá certo? E aí, ó, aí eu comentei, eu levei a sério, eu caí muito no bait, mano. Eu falei que editar, aquilo que eu falei que editar um arquivo só é ruim e tal, né? Era só 1º de abril, jamais falaria uma atrocidade dessa. A Débora falou, concordo, por isso tô amando programar em Golang, tá ligado? Caralho, foda demais, hein, mano? Muito estranho, mano. Mas tá aí. O curioso é que você vê que faz sentido o que tá aqui. De certa forma, né? Tudo bem, ele exacerbou um pouco.
Mas é sempre bom a gente parar para pensar sobre os exageros que a gente acaba cometendo aqui na nossa área, quando a gente tem que seguir aquilo que todo mundo está fazendo, né? Porque às vezes nem tudo que está sendo feito por todo mundo é o certo. Inclusive, para você sair dessa realidade, né, de ter que ficar trabalhando aí por um salário, tendo que aceitar condições impostas por empresas e coisas do tipo, o melhor que você pode fazer é empreender, mano, que aí você pode criar o seu sistema do jeito que você quiser, ele é seu mesmo, né? Então, ó, o livro Inteligência e Empreendedorismo, do nosso querido Guilherme Soares Lima, né? Vai lá dar uma olhada nele, e aí você vai conseguir entender como você começa bem, quais são os fatores mais relevantes, o que fazer em tempos de crise, como arrumar grana para empreender, como fazer seu planejamento, enfim, tudo que você precisa aí para tornar-se um empreendedor por apenas R$23 esse livro aqui, e com o Kindle ilimitado. Você tem acesso nele de graça aí. Então vai lá, Inteligência com Empreendedorismo, esse é o nome do livro aí que vai te ajudar a sair da CLT, tá ligado? E temos também a nossa queridíssima English Bay, mano. Vai estudar inglês, rapaz. Estuda, menino. Tem que falar inglês. Se não falar inglês, aí sua vida fica difícil à toa, né? Tô deixando o link para vocês aqui. Lembrando que você pode pegar no link aí o WhatsApp da English Bay, chamar eles lá. Você vai simular uma entrevista, simular uma situação de vida real e no final vai ter o feedback e tudo isso de graça. Na faixa, ó, no Vasco da Gama. Então não perde tempo. Vai lá na English Bay aprimorar o seu inglês. Vamos ver o que a galera tá falando aqui na live, ó. Nós temos o 73% de vocês gostam, né, da orientação a objetos, que bom. E eu digo mais, eu me aventurei programando escala lá na Disney, cara, é outro paradigma, não é programação orientada a objetos. E foi uma situação assim, olha, que tristeza que era aquilo lá. Eu errava o código, eu não entendia porra nenhuma do que estava lá. Até eu entender demorava, porque a programação funcional e tem um nome, programação declarativa, funcional, cara, é bem diferente. A orientação a objeto é muito mais fácil de entender do que aquele monte de coisa. A Dev, a mãe, tá mandando aqui, ó, o cara que escreveu programava em Delphi, certeza. Pois é, mano, essas linguagens das antigas aí, a galera era brava, mano, era um negócio, um arquivo só ali e pau na máquina. A gente interage muito com isso, a gente que é desenvolvedor Java, né, como você virá a ser em breve, a gente às vezes tem que dar manutenção em storage procedure, códigos em SQL lá, que eles são procedurais, cara. E aí, mano do céu, aquele momento que a mãe chora e o filho não vê, tá ligado? Ai, caramba. O Bruno Ventapani tá falando que quer fazer defesa cibernética. Isso é uma boa. Eu acho bom, cara. É um curso bom. Essa área aí de ataques tá muito em alta, né? Então, quanto mais ataque a gente tiver, mais demanda por profissionais que são capazes de se defender desses ataques, né? Dado que a gente tem muito valor, tanto monetário quanto de informações aí depositado nos nossos sistemas, acredito que é uma área em ascensão e crescimento. O Dev Isaías falando, jovem, tu acha Spring Boot mais complexo que React? Cara, eu acho os dois bem simples, viu? Pra falar a verdade, eu acho que o Spring Boot eu acho que ele é mais complexo que o React. O React eu achei ele bem gostosinho, como diz o Felipe Deschamps, ele é delicinha, né? Pra você aprender, fazer as telinhas. É muito legal, ó. A Rosane Palmeira falando que na faculdade ela aprendeu Fortran. Caramba, Fortran é das antigas, não é não, mano? Vamos ver se a gente acha algum código Fortran aqui no Git, cara. Vamos ver se tem, né, mano? Acho que não tem não, velho. Vamos ver. A gente acha aqui alguma coisa pra gente ver, ó, Standard Library, isso aqui é bom. Tá vendo? O inglês, ó, STD Library. STD é de Standard, ou seja, padrão, e Library é de biblioteca, biblioteca padrão. Tá ligado? Quando você sabe inglês, os negócios ficam tudo bobo, né, mano? Só, caralho, os caras escrevem o negócio daquilo que é mesmo, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho uma classe aqui, ó. Vamos no Source, né, SRC. Vamos puxar aqui uma classe, sei lá, mano, F90, né, acho que é isso aí. Olha como é que é o código aqui, ó. Cara, é um código feio da porra, né, mano? Olha. Fortran, mano. Diferentão, né, mano? Nunca vi um código desse. Ela tá falando que é muito antigo, né? Coisa que tá falando... O Lucas Alexandre falando que é a primeira linguagem de programação. Isso aí é ruim, né, mano? O curso que ensina as coisas assim antigonas não é muito bom, não, mano. É bom que ele ensina de agora já. Supremo falando que Moisés usava Fortran e Pascal. Samuel César tem 20 anos e está desempregado, não quer arrumar qualquer trabalho, isso é normal? Meu objetivo é fazer um curso técnico no Senai. Sim, com certeza.
Se você não tá precisando desesperadamente de grana, invista o seu tempo em aproveitar a vida. Você tá com 20 anos, tem saúde, juventude, tudo, mano, é a hora perfeita para você aproveitar a vida. E o outro é investir em habilidades para que você consiga um emprego que te faça querer. Não que você vai querer muito trabalhar, mas pelo menos você não vai ficar desanimado de trabalhar, tá ligado? Porque um erro muito grande é esse: se você começa a trabalhar com qualquer coisa, depois o emprego ele te tira seu tempo, sua energia, aí você não consegue mais estudar, não consegue mais procurar um emprego melhor, você vai ficando, o negócio vai te puxando para baixo, né? Então é melhor você estudar alguma coisa, se qualificar e depois ir procurando uma oportunidade melhor, tá ligado? O Lucas Alexandre falando que a primeira linguagem de programação do mundo inventada. É isso mesmo, cara? Se é isso, até que tá bonito isso aqui, então. Ó, dá para entender aqui, ó, módulo tem uma função, né? Uma coisa que incomoda profundamente qualquer programador Java são esses nomes de métodos assim, ó, com underline, cara. Nossa, isso aqui, a gente acha isso aqui feio pra caralho. A gente acostuma com camel case, né? Camel case é mais bonito, isso aqui é feio. Mas assim, não tá uma linguagem muito... Se eu olhar um código em C aqui, ó, GitHub C++, vamos ver se a gente acha um código em C++ aqui. Eu acho o C++ mais feio do que o Fortran, cara. O Fortran é bonitão aqui, ó. Agora o C tem aquelas porcaria daqueles... Caralho, tem um monte de pacote aqui. Uma coisa que incomoda a gente que é programador Java também, nome de pacote com letra maiúscula, nome de método com letra maiúscula. Olha como é que é aqui o código, tá vendo? Ah, mas isso aqui não é um código em C, porra. Isso aqui é outra coisa, deixa eu voltar lá. Caralho, hein, mano, é difícil. Eu nem lembro qual que é a estrutura do C. C acho que é CPP, né? Mas isso aqui é Java, caralho. Mano, que merda, hein, mano. Vou pegar outra... Caralho, que bosta. Vamos pegar libraries aqui, o pacote libraries. Vou ver aqui, libcore, por exemplo. Vai para um... Aqui, ó, CPP. Tá um código C++ aqui que é C, né? Olha só. Até que aqui não tem muita coisa de ponteiro, né? Pelo menos. Tem aqueles códigos, os caras botam aqueles asteriscos, botam aquele monte de coisa, fica um código feio da porra, velho. Isso aqui até que não tá estranho. Pra mim, como javeiro, eu acho muito feio o nome do método, tá em maiúsculo. Aqui, ó. Começou aqui, ó. Tem esse asterisco aqui, ó. No Fortran não tem asterisco, tá vendo? O negócio tem uns % aqui, né? Mas esse asterisco aqui significa se é ponteiro, se é referência. Aí você tem outro asterisco, aí ficam os lugares que botam uns tracinhos. Nossa, eu acho feio demais. Ó. Isso aqui também, ó, tá vendo? Tem um 2 pontos. Mas enfim, é só um padrão estético de código diferente, né? A Rosane Pereira falando que o professor dela contou que programava em cartão. Sim, eu já até trabalhei com um cara que programava em cartão. O Carlos, mandando um abraço pra ele lá, ele trabalhava assim, cartão perfurado na época dele, velho. Era diferente, né? O Valson Silva falando que o maior incomoda também, né? É bem estranho, mano. Ó, o Darkin Channel falando, aproveita enquanto é novo, eu com 32, estou bem cansado, já vem chegando a idade, fala que fica difícil de achar emprego por causa da idade, isso desanima também. Mas isso hoje em dia, no futuro não vai ter mais jovem, né? Então a galera não vai ter como escolher mais a idade, né? Vai ter que contratar os que tem, porque tá pouco jovem. Ai, caramba. Então é isso, mano. Vamos encerrar por aqui. Então, 79% de vocês gostam de orientação a objeto, né? E eu também gosto. Eu acho que é bom, tá ligado? E para você ver mais conteúdos como esse, você que viu pelo corte, estou deixando a playlist Tecnologia de Quinta, né? Com vários temas desse tipo aqui no canal que você consegue assistir aí. Mais coisas da nossa área, queridíssima área de tecnologia, né, mano? Bom demais!